finalmente, prisão acabou de acontecer e eu vou trazer todos os detalhes e destaques. E eu prometo para vocês que vocês vão gostar e muito dessa prisão que acabou de acontecer. Inclusive, eu vou trazer um vídeo que vocês vão ficar impressionados. E é sobre essa prisão que acabou de acontecer. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Lula da Silva acabou de ser apunhalado pelas costas, gente, tá? A situação que já estava triste, caótica para o Lula, acabou de piorar de vez. Lula acabou de ser traído. Lula acabou de ser apunhalado pelas costas. E o clima é de desespero, gente, tá? No Lula, na esquerda, e vocês vão entender o motivo. Por que que o Lula tá desesperado e devastado com esta traição que ele acabou de sofrer. E eu tô aqui até agora sem acreditar que isso acabou de acontecer, gente, tá? E o Nicolas Ferreira, gente, tá? Chora ao fazer um forte desabafo nas redes sociais. E eu vou trazer aqui o Nicolas Ferreira extremamente emocionado. Ele chorou e fez um desabafo estarrecedor, gente, tá? Vocês vão entender o motivo do choro do Nicolas Ferreira e uma decisão que ele acabou de tomar que chocou o Brasil inteiro. Claro que eu vou trazer também essa informação que é de grande interesse de todos vocês, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora, mas antes eu tenho uma pergunta muito especial para fazer para você que tá aí do outro lado, gente. Eu quero perguntar se você já tá fazendo parte aqui da nossa família, se você já é inscrito aqui no nosso canal. Se você não tiver inscrito aqui no nosso canal, eu vou te dar um bom motivo, gente. Aqui, cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal, gente, tá? É um compromisso que eu tenho com vocês. É de trazer informações verídicas, checadas. Eu tenho uma equipe aqui, gente, tá? Totalmente preparada para investigar se eu estou trazendo... Porque, gente, acontece muito de eu estar trazendo um vídeo, aquilo é fake news, é inteligência artificial. Então, eu contratei essa turma aqui, gente, vocês vão me ajudar, porque eu não posso levar notícia falsa e fake news para os meus inscritos aqui, para os seguidores do canal. Então, eu tive esse cuidado e gostaria que vocês levassem isso em conta para se inscrever, fazer parte aqui da nossa família, tá? E claro que um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Aqui você vai ser o eleitor mais bem informado do Brasil. É um bom motivo ou não é para vocês se inscreverem aqui, gente? Então, para você se inscrever aqui, gente, tá? É simples, rápido, fácil e automático. E é gratuito, tá? Só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, tá? Não é aqui no vídeo, gente. Aqui embaixo na plataforma de onde você tá me assistindo. Vai ter em algum lugar a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Você vai fazer isso aqui, ó. Clicar em cima. Na hora, automaticamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Beleza? Gente, eu vou pedir uma ajudinha de vocês. Deixa o joinha, gente. Deixa o like no vídeo. Dá uma força tremenda. A própria plataforma entende que o conteúdo é importante, é relevante. E compartilha para as outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Certo, gente? Posso contar com a sua ajuda? Deixou o joinha no vídeo aí? Se estiver de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável, porque eu prometo que esse vídeo aqui vai ser emocionante, tá, gente? Para todos vocês. E agora, ao que tudo indica, o Lula tá fugindo de uma ex-grande aliada. Vocês se lembram dessa mulher aqui, gente, tá? Ela já foi senadora e uma grande aliada do Lula, que depois passou a descer a lenha no Lula. Ela é considerada uma das maiores traidoras do Lula. Ela está para o Lula o que foi a Joyce Hasselman para o Bolsonaro. É considerada uma das maiores traidoras do Lula. Só que o Lula está com um grande problema, porque o partido do PT colocou ela, gente, tá? Para dentro do PT. Parece que tem uma galera alinhada com o Lula que não gostou dessa informação, não gostou dessa notícia. Como assim? O partido do Lula vai colocar dentro do PT uma mulher que já criticou duramente o Lula? Como assim? Gente, tá? Partido dos Trabalhadores traindo o Lula e colocando uma inimiga dentro do PT? Vamos entender? Membros do partido do PT, no Tocantins, pediram neste sábado que a direção nacional da sigla, que a sigla invalide a filiação da ex-ministra e ex-senadora Cátia Abreu.
Ou seja, eles querem que eles anulem a filiação dela com o PT, para vocês verem o quanto eles odeiam essa mulher. O Lula não deve estar gostando nada disso, né? O recurso foi encaminhado à Executiva Nacional do partido por integrantes de um grupo minoritário, tá? Articulação de esquerda. Ainda não há data para análise do pedido, mas a expectativa é de que o tema entre na pauta no próximo encontro. No documento, o grupo faz uma série de críticas ao histórico político da ex-senadora. Segundo os signatários, Cátia Abreu sempre apoiou os candidatos a governador de direita contra os candidatos a governador do PT. Ela é considerada uma traidora do Lula. Eles também afirmam que ela nunca se posicionou a favor de qualquer mobilização, greve ou ocupação movida pela classe trabalhadora, né? A prática política de Cátia Abreu não demonstra compromisso com o artigo 1º do Estatuto do PT. Ela não tem compromisso com o PT, gente, tá? Os petistas também sustentam no recurso que a ex-ministra é uma representante dos latifundiários e das multinacionais do agronegócio e que se posiciona contra a reforma agrária. O documento ainda relembra a atuação de Cátia Abreu em 2007 como uma das principais lideranças para a derrubada da contribuição provisória sobre movimentação financeira CPMF. Segundo o grupo, a medida prejudicou o governo do presidente Lula lá naquela época, tá? O PT não é o partido do latifúndio, né, do trabalho escravo e nem da burguesia, dizem os autores do recurso. Então, alguns integrantes do PT querem que ela seja expulsa. Eles acabaram de colocá-la dentro do PT e agora eles querem que ela seja expulsa, porque ela é considerada uma das maiores traidoras de Lula da Silva. E o partido do PT lá do Tocantins pode ter traído Lula, punhalado ele pelas costas, a partir do momento em que deixaram ela entrar para o partido. Ou seja, ela como senadora, o Lula vai poder contar com ela? É o mesmo problema que o Bolsonaro enfrentou agora. Exemplo para vocês, o Romário, né? Se filiou pelo PL, sou Bolsonaro, sou de direita, sou conservador, né? O Romário, o que ele fez? Se elegeu nas costas do Bolsonaro e sentou no colo do Lula lá. Só votou basicamente com Lula, com a esquerda. E agora o Lula e o PT estão com medo que essa mulher faça a mesma coisa, né? Ganhe votos, né, da esquerda, do PT, do Lula, mas quando chegar lá, vota com a direita, com o Bolsonaro e... É o medo dele, gente, tá? O mesmo medo que o Bolsonaro tá tendo aí com relação aos futuros senadores do Brasil. E agora, gente... Esquerdista foi presa, gente, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa notícia, gente. Que notícia boa. Quando a gente vê uma esquerdista bajuladora, tá? Passadora de pano pro Lula se ferrando e se lascando, é um gostinho especial, é ou não é, gente, tá? Essa aqui, ó, ex-candidata que virou meme. O meme dela, ó, você quer me calar? Eu vou trazer, porque o próprio Nicolas Ferreira postou o meme dela aqui pra gente relembrar. Vocês vão lembrar quem que é, gente, tá? Ela foi presa por suspeita de furto em condomínio de site. Fabiana, mas ela... Realmente, ela é bajuladora do Lula? Pra que vocês não tenham nenhuma dúvida, tá aqui, gente, ó, tá vendo ela aqui, ó? Olha só aqui, ó. Lourdes Mello defende Lula e chama Alckmin de picolé de chuchu. Ou seja, é uma bajuladora do Lula e da esquerda. Só que agora ela se ferrou. Antes de trazer o vídeo dela, que o próprio Nicolas Ferreira postou nas redes sociais, que eu faço questão que vocês assistam, a esquerdista que bajuladora do Lula... O que aconteceu com ela? Ó, a ex-candidata ao governo do Piauí, professora Lourdes Mello, do PCO, partido de esquerda, foi detida por suspeita de furto em um apartamento localizado na zona norte de Teresina. Tipo de político, gente, tá? Que temos no Brasil. Ela foi levada à central de flagrantes, foi pega em flagrante, gente, na última quinta-feira, conforme noticiou o Diário do Brasil Notícias, né? Lourdes afirmou para a TV Meio Norte que estava fazendo a mudança da filha, quando uma das pessoas que estavam com ela entrou, por engano, em um apartamento. Segundo a vítima, um cordão teria sido furtado no local. Houve roubo, gente. Lourdes foi ouvida, né, pelo delegado de plantão e liberada posteriormente. Que vergonha, gente. Olha o tipo de gente
que idolatra Lula da Silva. Ela foi acusada de furto, de roubo. Por que será que ela idolatra o Lula, hein, gente? Tá? Aí o Nicolas Ferreira fez questão de postar o vídeo do meme dela, gente, tá? No momento ali, ela... Você quer me calar? Não, gente, foi muito hilário isso aqui naquela época. Vejam só. Vai responder a sua pergunta. A senhora tem 30 segundos para formular a pergunta. Pode ficar à vontade. Porque... Aí, pronto. Tá ótimo. Então, gente, a gente vem para um debate desse... A pergunta, por favor, candidata. Para quem a senhora vai fazer? Você quer me calar? Não quero calar. Mas é pelo porque contrário. eu tenho que fazer... Eu quero, pelo contrário, eu quero possibilitar... Meu tempo aí. Candidata, não. O seu tempo está zerado, inclusive está lá, ó, preservado, para que a senhora não tenha nenhum tipo de prejuízo. Você quer proteger os candidatos? Não, pelo contrário. Eu quero que a senhora diga quem a senhora vai fazer, a quem a senhora vai fazer a pergunta. Vai responder a sua Que vergonha. Você quer me calar? Que vergonha, gente. O Nicolas Ferreira postou, ó, quando não tá mentindo, tá roubando, né? Nunca foi tão real. Quando não tá mentindo, está roubando, gente. Não é à toa que a cidadã aqui idolatra o chefe mor, né? Lula da Silva, a gente tá? Se ferrou, se deu mal. Integrante do partido PCO, esquerda de carteirinha. Gente, tá? Furto, roubo. Prisão, né, gente? Prisão aqui na esquerdista. O maior jornalista do Brasil, Alexandre Garcia, acaba de revelar a podridão, gente, tá? As baixarias do judiciário, dos ministros do STF, da política, do Lula, dos parlamentares de esquerda. Gente, tá? Alexandre Garcia descobriu e revelou algumas baixarias e a podridão do judiciário brasileiro. Inclusive, aqui durante o vídeo dele, ele trouxe aqui algumas informações que eu confesso para vocês que nem eu sabia. Mas vocês vão saber de tudo, gente. Inclusive, ele teve a coragem, citou nomes do início até o fim. Vocês só vão saber das baixarias e da podridão da política e do judiciário assistindo esse vídeo aqui até o finalzinho. Eu prometo para vocês, esse aqui é o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. Vejam só. O título é... Estamos no Brasil, né? Baixarias. Nesses últimos dias... baixarias que costumam ficar sob os tapetes da corte foram tão gritantes que, embora rotineiramente tratadas como normais, sacudiram corações e mentes dos que percebem a decadência moral. É uma coisa terrível essa nossa decadência moral. Na quarta-feira passada, um deputado federal batia a boca num centro gastronômico do Lago Sul, Pontão, com uma prostituta. O pessoal gosta de eufemismos no Brasil. Somos de uma hipocrisia, garota de programa. Eu dizia, quando eu estava na televisão, eu dizia assim, garota de programa é você, que é a apresentadora do Bom Dia. Garota de programa. Discutiam o preço do aluguel do corpo da mulher. Aí, entre aspas, eu pergunto, quem oferece dinheiro para ocupar corpo de mulher pode ser enquadrado no projeto da misoginia? Porque está usando a mulher como escrava, né? A mulher que não se... A discussão teve a participação da assessora do deputado e foi jogado um caneco de cerveja no rosto da mulher. Isso está tudo na rede social, todo mundo viu. O tumulto precisou da intervenção da PM e foi registrado boletim de ocorrência na 10ª delegacia, pela mulher. As imagens estão nas redes. O deputado Luciano Alves gravou explicação admitindo estar etilizado. Como a gente adora eufemismos. Estava bebum, embriagado. Né?
justificou-se como solteiro. Eu, sendo solteiro, posso frequentar a prostituição. Que vergonha, né? Precisa pagar, é? Meu Deus. É humilhante. Alegou ter aceitado carona. Chegou a explicar que, como ele estava etilizado, ele não quis pegar o carro dele. Então, a prostituição carona. Quando ela propôs ficar com ele até o dia seguinte, por R$3.000, ele discordou do preço e desceu do carro. Que cena. Meu Deus. Uau. Ele representa mais de 24 mil paranaenses, lá do oeste do Paraná. Segundo ela, ele não quis descer do carro. Devia estar bem chumbado, né? Ficou ancorado no carro. E a ofendeu com palavrões que ela disse, ele não tem classe. Ela disse ter chamado a mãe dele estava lá dentro do restaurante, que estava à mesa com o grupo de funcionários do gabinete do deputado. Ele parece que estava se despedindo, como era suplente, e o titular iria assumir. Tem essas coisas de titular e suplente fazendo acordos. A mãe teria pedido compreensão com o filho, alegando que Luciano também é filho de Deus. E aí, a acompanhante de luxo, como ela se denominou na entrevista ao Metrópolis, teria respondido, não é por ser deputado que ele é mais do que eu. Também sou filha de Deus. Nós dois somos iguais. Uau! Madalena dando lições. Não é? Está lembrando. Somos iguais. Na entrevista, contou ter chamado a segurança para retirar o deputado do carro dela, que ele não queria sair. Perguntada pela repórter se já o conhecia, ela respondeu que nunca o tinha visto em festas de deputados. Que entrevista reveladora. Será que um dia uma CPI convoca acompanhantes de luxo para deporem sobre o comportamento dos nossos representantes? Porque lá na Câmara tem um conselho de ética e decoro. Decoro. Luciano usa imóvel funcional. Eu fui ver, apartamento funcional. Assumiu como suplente em abril de 2023. Ele era apresentador da Rede Massa, que é do Ratinho. Provavelmente por isso ficou animado a se candidatar a deputado federal. Teve 24.865 votos, ficando como terceiro suplente. Depois daquela quarta-feira, foi numa quarta-feira por volta de 11 da noite, a baixaria continuou aqui em Brasília. Na reunião da CPMI, que investigou o roubo dos idosos da Previdência, foi na sexta-feira, o relator Alfredo Gaspar, deputado federal, por Alagoas, apresentava o seu relatório e o vice-líder do governo, deputado do PT, Lindbergh Farias, Rio de Janeiro, fez um ataque ad hominem. Aí eu explico. Quando não se tem argumento para contrapor, ofende-se a pessoa do argumentador. Isso é muito usado. Muito usado. Você está discutindo com alguém não tem argumento para contrapor aos seus argumentos, e aí começa a ofender você. É falta de argumento. Ou querer dar um soco. Aí é a suprema falta de argumento. O sujeito confessa que é inferior. Ele quer se sobrepor por força. Que não é argumento nenhum, não mostra exatamente que ele não tem a verdade, né? O agressor.
Acusou o relator de um crime hediondo. E para justificar essa torpeza, Lindbergh e a senadora Soraya Tronic foram à Polícia Federal registrar queixa contando a história de um estupro menor que gerou uma filha que hoje teria 8 anos, segundo eles. E se foi falsa comunicação de crime? Isso é crime. Pois a filha, que se não me engano tem 21 anos, é uma mulher adulta, foi às redes e contou que ela é fruto de uma relação consentida entre 2 jovens, a mãe dela e um primo de Alfredo Gaspar. Que ela nunca viu Alfredo Gaspar na vida, era um primo. Quando, já madura, procurou seu pai, o adolescente, procurou seu pai biológico, ele fez DNA e assumiu a paternidade. Deixou de ser o pai biológico para ser o pai legítimo também, e legal. O deputado Gaspar, promotor público de carreira, registrou queixa na polícia e no Conselho de Ética e Decoro pela calúnia envolvendo crime hediondo em público, numa sessão pública. Só para título de informação, para complementar aqui, gente, o Alfredo Gaspar também está pedindo a cassação e prisão. Então, o Alfredo Gaspar, além de fazer a denúncia, levar para a polícia, está pedindo cassação e prisão do Lindbergh Faria e da Soraya Tronic, por falsa acusação, que também é um crime gravíssimo. Calma que tem mais. Tem mais baixarias no judiciário e na política. Vejam só. E depois confirmado verbalmente pela dupla Lindbergh e Soraya. É aquele episódio em que o microfone ligado e Soraya estava dando instruções para Lindbergh sobre como ele devia se justificar, vender o peixe. Ou seja, eles próprios confirmaram. O deputado Alfredo Gaspar foi recebido no aeroporto de Maceió pela família, netos, sobrinhos e por muita gente que foram aplaudi-lo. Ética e decoro estão em falta não apenas no Legislativo. O Supremo não permitiu à CPMI continuar a investigar e apurar inteiramente a sordidez de roubar 6 bilhões de reais de 6,5 milhões de idosos. No Supremo foi 8-2. Só André e Fux votaram a favor. Pela não prorrogação, foram 8 ministros. Já na CPMI, o relatório de Alfredo Gaspar foi arquivado por 19-12. Nesses 19 estão lá Soraya Tronic e Lindbergh Farias. Ela foi eleita como bolsonarista em Mato Grosso do Sul. E ele por 152 mil fluminenses. Esses 2 estão entre os 19 que não quiseram apurar tudo. Esses 19 estão representando eleitores. O que acham os eleitores deles? Continuarão esses eleitores confiando seu voto a quem não quer apurar um roubo sórdido dos velhinhos? Já no Supremo não tem sido diferente. Gilmar e Fachin também impediram quebra de sigilo da Mariditi, a Marília Dias Toffoli, empresa dos Toffoli. Com isso indicam que há muito o que esconder nessa empresa. Porque você não mostra. Mostra, olha aí, não tem nada. Vocês estão fazendo muito barulho por nada. Não pode. Não pode abrir o sigilo fiscal, bancário, movimento de contas. Não pode. Com isso indicam que há muito o que esconder, o que não é surpresa, pois Toffoli manobrou muito para se proteger. Pelo artigo 37 da Constituição, acredita-se
se vocês lerem o artigo 37, que exige moralidade, publicidade, né? Isso indica que tudo que está ligado ao serviço público tem que ter moralidade e precisa ser público. Agora, a palavra da acompanhante de luxo nos faz lembrar que pessoas públicas, ela diz, não são mais do que eu, né? Não são mais do que ela. Mas eu acho que alguns são mais caros que ela. Ela se vende por 3 mil por uma noite. Tem gente que se vende por mais. E até por mais de 1001 noites. Essas são amostras da deplorável decadência moral que nos assola. Porque permitimos, porque elegemos essas pessoas. Essa gente é escolhida por nós, eleitores, alguns diretamente, outros pelos que nós elegemos lá no Senado. A forma de mudar isso nos será oferecida em outubro, na eleição. Está em nossas mãos, inclusive na escolha de 2/3 do Senado, que pode resgatar o Supremo. Os condutores da nação não podem ser mais venais que prostitutas. Autores de baixarias não podem ser nossos representantes. De Brasília, Alexandre. Gente, que vídeo, que comentário sensacional do Alexandre Garcia. Não é à toa, né? Por isso que eu admiro, gente. Sem a menor sombra de dúvida. Não é, gente? Um dos maiores jornalistas desse Brasil. Em poucos minutos ele resumiu as últimas baixarias e a verdadeira podridão que assola, gente, tá? A política e o judiciário brasileiro, gente, tá? É uma podridão, é uma baixaria atrás da outra. E uma coisa que ele disse que é certo. Tudo isso está acontecendo debaixo, né, do nosso nariz, porque foram os eleitores que colocaram essas pessoas lá, mas não foi, né? Não é os eleitores que indicam um ministro do STF, mas é alguém que foi colocado lá pelo voto, né? Os eleitores foram lá, votaram no Lula. Essa culpa eu não carrego, claro, eu não votei no Lula. Os eleitores foram lá, votaram no Lula, e o Lula tem a prerrogativa de indicar um ministro. Então, indiretamente, é o eleitor que colocou aqueles ministros que estão matando o Brasil de vergonha, o judiciário, jogando a credibilidade do judiciário brasileiro na lata do lixo. É isso que eles estão fazendo. Hoje, o judiciário brasileiro é um dos mais vergonhosos do mundo. Depois de tanta baixaria, tantas denúncias, é muito dinheiro, gente, tá? Nem se compara com o que a garota do Job estava cobrando, né? 3 mil lá pro deputado em Brasília, gente, tá? Esses ministros é muito dinheiro, é muito, mas muito dinheiro que vocês não têm noção, gente, tá? Do dinheiro que rola, né? Naquilo tudo ali. É impressionante. O salário de ministros, de parlamentares, são exorbitantes, fora aquele tanto de penduricalhos. É muita coisa, gente, é muita coisa, é muito dinheiro. Enquanto o povo está na miséria, muita gente passando fome, pegando fila, né, na fila do SUS para fazer uma cirurgia daqui 6 meses, 1 ano, muitos precisando fazer exames, tem que esperar semanas ou até meses. Eles estão lá, gente, tá? Com a vida de luxo, assim, sem precedentes. É triste, gente, tá? Mas é a realidade do Brasil. Para aqueles que pagam essa mordomia toda, estão na miséria, né? Enquanto eles estão no luxo. Ou seja, para muitos, o lixo e para poucos, o luxo, né? Uma vez eu ouvi essa fala num jornal e falei, cara, resume exatamente a podridão do Brasil, né? Para muitos o lixo e para poucos o luxo. Vamos lá, gente. Nicolas Ferreira
completamente emocionado, gente, tá? Ele chorou ao fazer aqui um forte desabafo. Gente, assistam esse vídeo do Nicolas Ferreira, porque ele fez um desabafo muito forte. Acho que é por isso que ele chorou, né, durante o seu desabafo. Vejam o que está acontecendo, gente, com o Nicolas Ferreira. Assistindo o vídeo, vocês vão perceber o que está acontecendo com o Nicolas Ferreira. Mas assiste até o finalzinho. Vocês vão entender. Esse vídeo aqui não tem script, roteiro, nada. Eu só preciso confessar algumas coisas aqui para vocês. Eu estou político, mas eu sou cristão. E nessa data, Páscoa é uma data perfeita para poder lembrar que a centralidade é Cristo. Além de todas as reformas que a gente precisa fazer, claro, política, leis, reforma econômica, mas o que realmente o Brasil precisa é Cristo. E Eric Voegelin fala que a crise da modernidade é uma crise espiritual disfarçada de crise política. Então, na verdade, quanto mais, né, uma nação ela se afasta do Criador, mais serão as dores dela, né? E por que eu digo isso? Porque eu amo ser político. Eu amo poder te representar, eu amo poder falar a verdade, eu amo lutar por causas, sabe, batalhar contra a injustiça, falar a verdade quando muitos não querem falar. Até mesmo que se eu não gostasse, se isso não fosse uma missão, eu já teria chutado balde há muito tempo. Mas eu sempre tenho em mente que a centralidade é Cristo. E nesse dia, né, de passagem, né, da Páscoa, quando eu lembro que isso aqui é só uma passagem, aí que eu começo a rever muitas coisas, né? A gente fala, caramba, que desejo eu tenho de poder chegar aos céus, né? De poder ver Jesus, de abraçá-lo, sabe? Tirar essa minha curiosidade, né? Será que a rua realmente é de ouro? Será que minha casa, sabe, é de pedras preciosas? Entender as coisas que a gente não entende aqui, num lugar onde não tem tanto erro, tanta falha, tanto pecado como aqui, né? Não tem mais choro e só alegria de verdade. Então, mantenha o centro da sua vida em Cristo, independente da sua missão aqui, né? O trabalho que você esteja, a cruz que você precisa carregar, independentemente disso, sempre ore pedindo, Cristo, eu não abro mão de ir para o céu. Sabe, nessa viagem, nem que o Senhor me leve no porta-mala, mas me leve para o céu. Porque é para isso que nós estamos aqui, né? As coisas vão passar, reinos vão passar, governos vão passar, pessoas da nossa vida vão passar, mas lá na frente, ou nem tão lá na frente, né? A gente não sabe quando vai ser o nosso último dia. O mais importante é saber que Cristo é o centro de todas as coisas, não perca isso. Se o Brasil, né, colocar isso em primeiro lugar, pode ter certeza que esse país vai ser transformado. Eu não falo isso aqui da boca para fora, isso aqui não é um vídeo para poder falar, digamos assim, de um Deus que eu não conheço. Jesus é meu amigo, ele é meu amigo e eu quero muito que você também seja transformado por esse cara que mudou minha vida. É só isso, é só lembrar você que Cristo é o centro. Tá aí, gente, tá? Que forte desabafo, né? E muito, muito emocionante. Vocês sabem que o Nicolas Ferreira e o Eduardo Bolsonaro estão enfrentando uma situação muito difícil, né? Eduardo Bolsonaro e o pessoal aí da direita estão buscando, estão se perguntando, né? Gente, mas o Nicolas Ferreira não está ajudando o Flávio Bolsonaro, não está fazendo postagens, né, do Flávio Bolsonaro. Alguns estão cobrando, né, decisões, postagens de Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira tem tentado justificar, né, ele foi aí em podcast, deu a sua versão, falou, olha, gente, por enquanto eu estou buscando uma reunião, preciso entender as propostas do Flávio, e muita gente está dizendo que está demorando, que ele não está apoiando o Flávio Bolsonaro. Começa, gente, aquele burburinho de lá, de cá, e as pessoas vão ficando de cabeça quente. E o Flávio e o Eduardo Bolsonaro fez uma postagem, né, cobrando, criticando, né, o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira foi lá, disse... Aí, gente, precisou o Flávio Bolsonaro fazer uma postagem nas redes sociais, postando um vídeo. Gente, pelo amor de Deus, vamos concentrar no que importa. Enquanto a gente está se degladiando, a esquerda está batendo palma, está soltando champanhe. Enquanto a gente está nessa treta, nessa picuinha, a esquerda está evoluindo. A esquerda está montando o seu exército e a gente precisa focar naquilo que é o mais importante, que é salvar o Brasil do Partido das Trevas. Então, assim, gente, tá? Eu concordo plenamente com o Flávio Bolsonaro, assino em gênero, número e grau. Essa picuinha, gente, tá? Essas tretinhas entre pessoas, entre apoiadores do Bolsonaro, entre
lideranças da direita, Nicolas Ferreira, Cristina Grêmio, Dr. Jeffrey Chiquini, Eduardo Bolsonaro, sabe, um criticando o outro. Eu tô vendo vários parlamentares, uns criticando os outros, apoiadores, uns que ainda querem ser parlamentares. Tá tendo uma picuinha, gente, completamente desnecessária, gente, tá? São guerreiros que estão se degladiando entre si, sendo que o foco tá lá do lado esquerdo. Todos têm que se unir para focar na esquerda, para derrotar o Lula e a esquerda. Então, assim, gente, o Flávio Bolsonaro fez essa postagem mais do que necessária. Agora, a Cristina Grêmio também fez uma postagem em cima dessa postagem do Flávio. Disse, realmente, o Flávio está completamente com a razão. A gente tem que parar de se degladiar, de parar de brigar, né, uns com os outros dentro da direita e passar a mirar no Lula, na esquerda. Porque enquanto a direita está se degladiando, gente, tá? Estão aí criticando uns aos outros, o Lula tá lá se articulando, a esquerda tá se articulando, e aí? E se chega a um ponto que eles ficam inalcançáveis? Temos que prestar muita atenção. E eu acho que após, nesse vídeo do Flávio Bolsonaro, acho que Deus tocou no coração do Nicolas Ferreira, e ele veio, postou esse vídeo, a gente percebe que ele tá, assim, visivelmente emocionado, fez esse forte desabafo. E assim, eu tenho certeza absoluta que em algum momento eles vão pensar, né? Tanto o Nicolas quanto o Flávio, cara, isso aqui não vai levar a nada. Enquanto a gente vai ficar aqui criticando um ao outro, o Lula tá lá se articulando. Tá, gente? Então é muito importante, tá? Vocês sabem que aqui eu sou Nicolas Ferreira, eu sou Eduardo Bolsonaro, eu sou Flávio. Que é isso, gente? O foco aqui é destruir o Lula e a esquerda. Então precisam se reorganizar e voltar a focar naquilo que realmente interessa. Porque eu tô vendo várias gente aí da esquerda que tá adorando essas tretinhas que tá acontecendo na direita, gente, tá?